Husserl escreveu esse livro quando tinha 32 anos. Ele tinha acabado de chegar em Estrasburgo. Lembra que ele chegou sem nada lá, totalmente perdido, com uma mão atrás, outra na frente, como a gente costuma dizer. E daí perguntaram, e aí, o que você veio fazer aqui? O que você vai falar? O que você vai ensinar? E ele escreveu esse livro para mostrar, eu vou ensinar isso. É isso que eu vou pregar. É essa a minha mensagem. E essa mensagem é uma mensagem que inclui o amor cristão. Agora, instrução sobre o amor cristão é o título curto, moderno do livro. O título do livro mesmo é esse. Que ninguém deve viver para si mesmo, mas para os outros, e como alguém pode alcançar tal fim. Eu não vou ler em alemão, óbvio. Basicamente, eu acho que alguém chegou, e aí, Butzer, sobre o que você escreveu esse livro? Então, na primeira parte eu falo como a gente deve viver para os outros, não deve viver para si mesmo. E a segunda parte, eu falo como a gente alcança isso. Ótimo, põe isso de título. Né? Fica um título de 30 palavras, quase. Mas é um título ótimo, expressa bem o que Butzer quer falar. E é um livro dividido em duas partes. Na primeira parte, obviamente, ele fala que ninguém deve viver para si mesmo, mas para os outros. E na segunda parte, é como alguém pode alcançar tal fim. Então, vamos investigar um pouquinho esse livro, para que a gente possa aprender sobre isso. Vamos lá, primeira parte. Gostaria de perguntar para você o seguinte, por que Deus criou? Por que Deus criou o mundo e tudo que nele há? Será que Deus tinha alguma necessidade? Deus estava carecendo algo? Você vai ouvir pregadores falando que Deus estava se sentindo sozinho. Mas nosso Deus é um Deus eterno e trino, se relacionando em perfeito amor, sem nenhuma necessidade. Com qual fim o Senhor criou? Por que o Senhor desejou criar todo o universo? Se nós formos em Provérbios 16:4, nós vamos ler o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Tudo o que Deus fez para certo fim. Quando um oleiro faz um vaso do barro, ele espera que esse vaso lhe seja útil para algo. Vai colocar uma flor, vai colocar um unguento na época, enfim. Mas para que Deus fez o universo? Para qual utilidade ele precisava disso? Será que Deus precisa de ajuda para ser Deus? Não. Então Butzer ele vai começar lá na criação, na eternidade, por que Deus criou, para falar sobre amor cristão. E a resposta dele é a seguinte: a razão de Deus nos criar e criar todas as criaturas é fazer a sua bondade conhecida. O motivo pelo qual Deus fez esse planeta, você, as árvores, o sol, toda a criação, é para revelar e tornar conhecida a bondade dele. A criação é um extravasar do amor e da bondade de Deus, que é tão grande que ele quer compartilhar a bondade com a criatura. Então Deus cria tudo que há para que todas as criaturas possam reconhecer a bondade dele. E veja, o salmista sabe disso. Tanto que o salmista, no Salmo 145, 5 e 9, diz o seguinte: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Os céus declaram a glória de Deus e declaram a sua bondade. Quando nós olhamos para toda a criação de Deus, nós podemos ver sua incrível bondade. E Deus deseja que suas criaturas reconheçam a bondade, reconheçam que Ele fez, e lhe deem glória, lhe deem louvor. Deus cria todas as coisas, então, para o seu próprio louvor, para que a sua bondade seja vista na criação e seja reconhecida. Veja o que Butzer vai falar. Todas as outras criaturas de fato existem, não para si mesmas,
com tudo que são, possuem e podem fazer, elas servem a Deus fazendo bem a todas as outras criaturas, de acordo com sua natureza e ordem. Para que Deus criou um sol? Como Deus revela a bondade dele através do sol? Bom, o sol nasce. Tem o período de manhã e noite. O sol nos desperta. O sol faz a árvore crescer. A bondade de Deus, então, ela está fluindo através da criação dele para nós. Viver nesse mundo, e a gente encara a realidade como algo natural, como se nós merecêssemos que as plantas produzissem frutos e os campos produzissem trigo. E às vezes a gente esquece que esse mundo não é natureza no sentido de sempre existir, mas esse mundo é criação. É algo que Deus fez, e Deus está demonstrando a bondade dele nessa criação. Quando o sol brilha sobre o seu rosto, e você toma o sol para ter vitamina D, e o seu corpo funcionar apropriadamente, é a bondade de Deus estendendo os brilhos do sol até você. Quando você pega e toma o suco de morango lá embaixo, e o morango foi batido para que você pudesse se alimentar, é o cuidado de Deus na sua vida. Quando você respira o oxigênio que você está respirando agora, e esse ar-condicionado que Deus fez alguém criar para a glória dele, é bondade de Deus, irmãos. Principalmente porque o sol brilha bem aqui em Belo Horizonte. Tudo isso é uma demonstração da bondade de Deus. Então o sol, a lua, todas as criaturas demonstram a bondade de Deus. E elas servem a Deus quando elas fazem de acordo com a natureza e a ordem que Deus criou. O sol e a lua, Deus criou para governar o dia e a noite. E eles governam apropriadamente o dia e a noite. E isso mostra a bondade do nosso Deus de nos dar ciclos. Daí, então, Butcher vai lá na criação. Ele vai fazer basicamente o que a gente chama hoje de teologia bíblica. Ele vai analisar a criação, a queda, a redenção e a consumação. 500 anos atrás, antes de ter todo o movimento de teologia bíblica. Para mostrar a bondade de Deus para conosco. Pensemos no Jardim do Éden. A demonstração de bondade do Senhor. O Deus que criou tudo pela palavra dele. E a palavra de Deus não é só fato, Butcher vai falar, é também ação, é realidade, é existência. O que Deus fala se torna fato. O que Deus fala se torna realidade. E Deus disse, haja luz, e houve luz. O Deus que cria tudo pela sua palavra, planta um jardim. Deus se coloca como um jardineiro soberano e planta um jardim no meio da criação inteira e coloca lá o homem, para que o homem pudesse desfrutar do jardim e comer de todas as árvores, menos de uma. Deus dá domínio ao ser humano, conforme nós podemos ler em Gênesis 1, 28 e 29. Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Já parou para pensar na bondade de Deus, de que Ele fez maçã, laranja, banana, morango, manga e tantas frutas, para que você pudesse desfrutar de uma variedade de sabor? Tudo que Deus criou, Ele criou o homem como a coroa da criação dele, e tudo foi feito para servir o homem. O sol para brilhar, para o benefício do homem. A lua para governar a noite pelo benefício do homem. As estrelas para localização, para o benefício do homem. As árvores que davam seus frutos. E o homem, o que deveria fazer? O homem deveria servir todas as outras criaturas em retorno, usando-as da forma que Deus ordenou. Usar cada coisa para o propósito para o qual foi criado por Deus. Não é só honroso e piedoso, mas traz honra e proveito para a própria coisa. O domínio que Adão e Eva tinham que exercer lá era um domínio que alavancava e elevava a utilidade e a bondade da criação. É para isso que eles existiam. Eles não existiam, então, para si mesmos. Dá para entender?
O sol não existe para si mesmo. O sol existe para brilhar sobre nós. E para mostrar a glória de Deus e glorificar a Deus assim, servindo-nos. E da mesma forma, nós fomos criados não para nós, mas para servir o próximo. E Adão servindo Eva, e as multiplicai-vos, e servindo a própria criação. E é por isso que, quando Deus viu que não era bom que o homem permanecesse sozinho, porque o homem precisava servir alguém, Butzer vai falar, em um sentido não só material, físico, mas também espiritual, Deus lhe faz uma auxiliadora que seja idônea. O papel da mulher na criação é ser uma auxiliadora. E hoje, por causa do nosso pecado, nós ouvimos a palavra auxiliadora como negativo. Nós ouvimos a palavra servir como negativo. A mulher é criada para servir o homem, ela tem o privilégio de servir, assim como Deus serviu criando. E o homem deveria liderá-la em serviço, buscando o bem espiritual dela, guardando o jardim e guardando Eva. E Eva era idônea, era alguém que era osso dos meus ossos, carne da minha carne, alguém que era como Adão. E Deus vai e abençoa Adão e Eva e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra para ser enchida da bondade de Deus. Adão e Eva deveriam se multiplicar, servindo uns aos outros, servindo então os filhos que eles teriam, para que assim a sociedade fosse uma sociedade de serviço, de amor, um servindo o outro, buscando o bem do outro, assim como Deus criou o jardim para o bem do homem. Que coisa maravilhosa. Adão tinha muitos ajudantes, todos os animais, mas só Eva era uma auxiliadora idônea. E Deus faz isso, bondade sobre bondade sobre bondade. Só que nós sabemos que a história não para aí. Infelizmente, nós lemos em Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A queda é o ápice de não servir o outro. É o começo do egoísmo. Eva, ao olhar o fruto, ela duvidou da bondade de Deus. Será que ela está falando certo, a serpente? Será que quando eu comer eu vou ser igual a Deus? Será que Deus está me privando de algum bem? Eva, ela não serviu o seu marido, mas antes expôs ele à tentação e ao pecado, oferecendo-lhe a fruta. Não se submeteu à liderança dele, indo ela falar diretamente com a serpente. E Adão, o bundão, que deveria guardar o jardim? Era o papel dele, guardar o jardim. Adão estava lá. A mulher não teve que percorrer 10 quilômetros para entregar a fruta para ele, não. Ela foi e entregou a fruta para ele. Adão não estava servindo Eva. Adão serviu a si mesmo naquele momento e não protegeu sua esposa. Ele não protegeu o jardim que Deus deu para ele proteger. E assim na queda, nós temos o diabo querendo servir a si mesmo e destruir o próximo. Nós temos Eva querendo servir a si mesmo e destruir o marido. E vemos Adão querer servir a si mesmo e não proteger a criação. Assim, a queda é o ápice que nós podemos ver de egoísmo, onde o homem pensa primeiro em si. E agora, Deus traz juízo. A mulher, que para ela antes gerar uma vida, ia ser algo só de plena alegria, de servir uma nova criatura nascendo em amor, hoje dói. Adão, que deveria cultivar o jardim e expandir a bondade de Deus com alegria, desfrutando de todas as frutas. Agora o trabalho dele é penoso. E ele tem que se esforçar para comer, para subsistir. Antes ele podia pegar da árvore de qualquer fruta de qualquer árvore. Butzer vai falar o seguinte:
O homem se tornou egoísta. Ele serve somente a si mesmo e não busca nada além dos próprios interesses. Agora, o homem não só não obtém o que busca, mas também foi privado e se priva diariamente dos benefícios e das alegrias que poderia e deveria ter tido de todas as criaturas. Então, não só eles foram egoístas, mas a maldição de Deus diz que a terra vai produzir cardos e abrolhos. Veja que Gênesis 13, 7, 18 diz: E Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. O egoísmo de Adão amaldiçoou a terra inteira. É isso que o egoísmo faz. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos. Ou seja, se antes a terra respondia em alegria, dando o fruto para servir o homem, se os animais estavam sujeitos ao homem, depois da queda do egoísmo humano, hoje a criação não mais serve o homem em seu pleno potencial. Hoje nós perdemos o conhecimento, Butzer vai falar da criação. O que Adão e Eva tinham lá de nomear os animais e conhecer os animais profundamente, hoje nós perdemos o conhecimento dos animais. E os maltratamos por isso. Nós perdemos o conhecimento das plantas. E quão mais, apesar de a gente ter quão mais benefícios medicinais nós poderíamos ter se conhecêssemos bem as plantas que Deus criou para nos servir. Nós perdemos o pleno serviço da criação. A bondade que frutificava em nosso favor, agora produz espinhos. Agora produz joio no meio do trigo. E a criação, inclusive, se volta, então, contra o homem. E Butzer vai falar, se Romanos 8, 28 diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que odeiam a Deus, todas as coisas colaboram para o mal. Hoje, a criação se volta contra o homem, e nós vemos claramente no reino animal isso. Nós vemos claramente quando alguém pega câncer, quando alguém é infectado por um vírus, uma bactéria. E nós vamos ver no dia final, quando a terra e os céus, está aí Deus, exporem o homem. Toda a ordem de serviço ao próximo foi subvertida naquele momento, naquela queda. E hoje, então, esse mundo não é o que ele deveria ser. A terra e a criação não está em seu pleno potencial. Hoje, por exemplo, a energia se desgasta. Termodinâmica, se você estuda aqui, engenharia química, eu fiz engenharia química. A energia vai se desgastando e cada vez mais a energia vai se tornando inútil. Nosso corpo decompõe. Esse mundo não está em pleno potencial. E Butzer vai falar o seguinte: toda a criação que deveria ter sido usada somente para o louvor e glória do seu Criador e para a preservação e benefício do homem, foi desgraçada, profanada e depravada pelo nosso diabólico mau uso e busca egocêntrica. Romanos 8, 19, 22, vai dizer que a criação foi sujeita à vaidade, à inutilidade, que a criação agora inteira está num cativeiro de corrupção, que a criação geme e suporta angústias. Toda a terra antes que vivia na bondade do Senhor, servindo o homem, sendo servida pelo homem, hoje está em angústia. Mas glória a Deus, porque em Cristo Jesus haverá novos céus e nova terra. Em Cristo há um novo homem, não como Adão, mas infinitamente melhor. E quando Cristo voltar, nós teremos um novo céu e uma nova terra. Hoje nós já vivemos entre o já e o ainda não, desfrutamos das bênçãos da salvação e da nova criação, mas vai chegar um dia onde aquilo vai ser restaurado, onde a criação vai ser liberta do cativeiro, onde os filhos de Deus vão brilhar em glória, para o benefício do próximo e da criação. E Butzer então vai concluir essa teologia bíblica dele da bondade, falando o seguinte: disso tudo fica claro que ninguém deve viver para si mesmo, porque Deus criou todas as coisas para que elas possam
contribuir não para o seu próprio bem, mas o dos outros, e ser um instrumento e uma evidência da bondade divina, a qual todas as coisas devem expressar e propagar. De toda essa teologia bíblica da bondade de Deus, nós concluímos que Deus criou todas as coisas para que as coisas vivessem para o próximo e não para si mesmos. Como eu disse, o sol foi criado para brilhar no dia para nós. As árvores criadas para nos alimentar. E nós criados para servir e propagar e expressar a bondade de Deus e servirmos uns aos outros. É isso que se resume, na verdade, toda a lei e os profetas. É esse mandamento que Jesus expressou: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E Paulo fala, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Butzer vai falar, todos sabem como todo homem ama a si mesmo. E aqui muitas vezes as pessoas pegam esse texto para falar, você tem que amar mais a si mesmo. Não, Butzer fala, todo mundo já sabe que você se ama, e se ama demais. Se um homem, contudo, deseja seguir a Cristo, isso é, ser convertido e trazer de volta ao seu estado e caráter corretos, ele deve pegar todo aquele amor que a natureza envenenada fez colocar sobre si mesmo e colocá-lo sobre o seu próximo. Disto flui que a melhor, mais perfeita e mais abençoada condição na terra ela é aquela em que um homem pode servir de forma mais útil e proveitosa o seu próximo. A existência humana mais abençoada é a existência que serve. Ser mais útil e mais proveitoso como criatura de Deus é servir. E isso deve revolucionar como a gente pensa a vida. Porque nós temos o costume de pensar a nossa vida de forma egocêntrica. Nós queremos ser útil para o reino, mas na verdade nós queremos engrandecer a nós mesmos e não servir o próximo. E Butzer vai aplicar para 3 autoridades isso, principalmente para a liderança. Ele vai aplicar para pastores, para políticos e para pais. Pastores, políticos e pais. Pastores, o amor e o serviço ao próximo são a motivação do seu ministério. Você que almeja o ministério, você que é seminarista, você que serve como pastor, você vai encurralá-lo e falar, qual é a sua motivação? Por que você deseja ser um ministro do Evangelho? E se você está fazendo por amor, esse amor está forte ou está fraco? E eu gostaria de encorajar você, pastor, a olhar o exemplo de Cristo. Jesus fala, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim e dou a minha vida pelas ovelhas. E o que Cristo fez pelas ovelhas dele? Ele deu sua vida no madeiro, morrendo a morte maldita da cruz. Ele trouxe condenação e sofrimento sobre si mesmo em nosso favor. Esse é o Evangelho. E esse é o chamado de todos aqueles que querem ser representantes de Cristo na terra. Amar ao próximo, ao ponto de trazer sobre você dano para o bem do outro. Se desgastar o seu tempo, o seu conforto, as suas horas, o seu descanso pelo próximo. Esse é o espírito do bom pastor. Esse é o espírito daqueles que querem ser representantes de Cristo devem ter. Veja também o exemplo de Paulo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
Mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Eu estou feliz, Paulo fala. Eu fico feliz e falo, fez um bom trabalho, Paulo, quando eu, mesmo que eu for oferecido como oferta para morrer, e Paulo estava preso quando escreveu isso, se isso vai avançar a fé de vocês. Esse é o espírito daqueles que querem conduzir como sucessores do ministério apostólico de proclamação do Evangelho. Fica feliz que mesmo que eu morra, a fé dos eleitos está sendo edificada. E então Butzer, na época dele já, vai lamentar o seguinte: não se pode negar que a maioria dos clérigos, como se pode tristemente ver agora em todos os lugares, buscam seu próprio interesse e não o benefício e a bênção daqueles que estão sob eles, exceto na medida em que lhes traga vantagens materiais e sirvam para o seu próprio prestígio. Seu comportamento é bem contrário ao ofício apostólico e ao sentimento cristão. 500 anos atrás, meus irmãos, padres, em nossos tempos, pastores, hoje colocam-se em posições de liderança, não para servirem o próximo, mas para servirem a si mesmos. Não para enriquecimento da fé de outros, mas para enriquecimento dos seus bolsos. O ministério jamais deveria ser um lugar de você alcançar status social, status financeiro, status de prestígio. Pedro vai falar em 1 Pedro 5, 2 e 3, para não pastorearmos o rebanho de Deus por sórdida ganância. Liderança na fé cristã é serviço. O maior é o menor. E se você quer ser alguma coisa no reino de Deus, sendo pastor ou não, a sua posição é de serviço. E nós precisamos tomar cuidado que muitas vezes nós, até membros, pensamos que nós vamos servir o próximo. Eu vou liderar um grupo pequeno, eu vou discipular irmão. Muitas vezes porque a gente quer crescer na fé, por benefício próprio. E a gente está usando o próximo para o nosso próprio bem, mesmo que seja espiritual. Nós precisamos entender que nós precisamos nos desgastar pelo bem, pela fé, pelo crescimento do outro, mesmo que isso nos custe. E eu preguei na minha igreja um tempo atrás sobre Atos 2, aquela passagem clássica que fala de como viviam os crentes. E fala que eles viviam em comunhão. E comunhão lá tinha sim o sentido fraternal, emocional que nós falamos, mas comunhão para eles era muito prático. Se o irmão estava necessitado, e eu que tinha uma terra sobrando, eu vendia a terra para que meu irmão não passasse fome. Isso porque comunhão envolve custo. Entenda isso. Se você reclama que a sua igreja não tem comunhão, é porque você não quer comunhão. Você quer que eles sirvam você. Você não quer servi-los. Se você quer ter comunhão, entenda, você precisa servir. Você precisa se desgastar. Você precisa sacrificar a si mesmo, seu tempo e seus recursos. Você quer uma igreja que flua em comunhão? Quantas pessoas você já convidou para sua casa? Quantos almoços você já pagou para o seu irmão? Quanto tempo da sua agenda lotada você já investiu na vida de alguém? Não adianta você chegar na igreja e falar, nossa, essa igreja não tem comunhão. Quando você, na verdade, o que você não quer comunhão, você não quer servir os irmãos, você quer ser servido. Você quer chegar na igreja de Cristo e falar, Jesus, a sua igreja existe para me servir. Então vamos lá, eu vou me sentar aqui no trono, me sirva. Mas o cristão é aquele que está disposto a buscar servir a igreja e se sacrificar, mesmo quando ele entende que a igreja não é perfeita. Butzer vai aplicar isso também para políticos. Na época dele, obviamente, reis, governadores, príncipes. E para ele, para Butzer, e isso era comum na época, o ofício da autoridade secular consistia em manter a boa ordem e paz exterior, proteger os piedosos, restringir através de penas o ímpio de ferir o piedoso, governar de acordo com a palavra de Deus e ajudar no sucesso da palavra de Deus.
Para a gente poder discordar de como igreja e Estado se relacionam, na época era muito comum, e eu discordo de Butzer, mas é isso que Butzer cria, que o Estado existia para proteger a boa ordem, a paz externa, assim, a paz exterior, mas também ajudar o sucesso da palavra. E Butzer vai chamar de praga quando um governante de uma sociedade cristã não legisla segundo a palavra de Deus, mas a opinião do mundo. E nós entendemos muito bem que é isso quando nós olhamos para o nosso Congresso, tentando aprovar leis que são contrárias à palavra de Deus. Veja o que Butzer fala. Este ofício público requer homens que também neguem completamente a si mesmos e busquem nada para si mesmos, pois o egoísmo em assuntos privados refreia um homem de agir de forma responsável e cristã com seu próximo. E sem aquele amor que não busca seus próprios interesses, nenhuma atividade ou obra pode ser cristã e de boa reputação. Autoridades egoístas refreiam ainda mais a administração honrável e cristã de toda a comunidade. Pense no ditador, no tirano, né? Pense no país vizinho nosso. É aquele que governa para si mesmo. E quando aquele que governa para si mesmo, inevitavelmente o povo sofre. E é interessante, Butzer vai falar que é uma praga, uma ruína total. Deus amaldiçoa uma nação quando lhe dá políticos que só pensam em si mesmo. Políticos que estão no governo para enriquecimento próprio. Políticos que estão no governo para aumentar o seu poder pessoal e do seu partido, e não para servir a população. E nós, evangélicos, muitas vezes, queremos votar em pessoas que são cristãs, pessoas evangélicas, e eu queria desafiar você a não só votar em pessoas que são evangélicas. Eu quero que você vote em evangélicos abnegados. Alguém que saiba a palavra de Deus, mas que viva de acordo com a palavra de Deus. Não adianta nada a gente ter uma bancada evangélica lá, onde tudo que essa bancada evangélica quer fazer é proteger o crente, e não servir a população inteira. Nós precisamos de políticos, e Deus quer que entre vocês se levantam aqueles que vão ser testemunhos no ambiente político sobre a graça de Deus e serviço da igreja. Precisamos de políticos que vão ser abnegados, que não vão entrar na política por cachê alto, que não vão ser juízes para ganhar os maiores salários do Brasil, mas que vão para julgar com justiça, fazer leis com retidão e administrar os recursos da nação para o bem dela própria. Nós precisamos orar para que Deus tenha misericórdia do Brasil. E como nós precisamos orar por isso? Que Deus tenha graça e compaixão do nosso país, porque nós precisamos de líderes servos, pastores e políticos. Nós precisamos colocar nosso joelho no chão, meus irmãos, e orar por um avivamento dessa forma. Que Deus nos envie um presidente que seja abnegado, que seja servo. E por fim, dessa primeira parte, Butzer vai aplicar aos pais. E eu quero fazer a seguinte pergunta para você, pais. Como você pensa na profissão do seu filho? Quando você está pensando sobre o que você quer que seu filho seja, e todos os pais pensam, o que você pensa? E aqui, muitas vezes, nós vemos como nós pensamos de forma egoísta. Normalmente, pais vão pensar de duas formas. Quero que meu filho seja feliz, faça o que ele quiser. Você percebeu quão egoísta você está querendo que seu filho seja? 2, quero que meu filho tenha uma profissão que dê muito dinheiro para ele. A gente está pensando vocação profissional como o mundo pensa, de forma mundana. Veja o que Butzer fala. Cada homem deve encorajar seu filho a ingressar em tais profissões, porque crianças devem ser encorajadas a ingressar nas melhores profissões. E a melhor profissão é aquela que traz maior benefício para seu próximo. Você já ensinou o seu filho? Filho, quando você estiver pensando no que você vai ser quando você crescer, pense em como você pode servir melhor a sua cidade, o seu estado, o seu país, o seu vizinho. Como você pode, dentre as tantas opções que existem, desde ser economista até ser médico, como você pode servir
Praticamente todas as profissões, elas são serviço, quando elas são vistas pela ótica cristã. O administrador, que administra bem os bens, está servindo a empresa, está servindo a que as pessoas trabalham na empresa, está servindo a família. O médico está servindo a vida material daquela pessoa em risco. O biólogo está usando a criação para o serviço, para alavancar o jardim, por assim dizer, para espalhar o jardim, a bondade, para que a criação produza mais e para o benefício do homem. Então, o desafio para vocês pais e para vocês que estão pensando em fazer faculdade ou estão fazendo faculdade, é repensar como você pensa a sua profissão. E em vez de pensar a sua profissão em status, em prestígio, em dinheiro, pense em serviço. Como você pode servir melhor o próximo? Então, a pergunta nessa primeira parte, que Butzer nos faz, eu quero que essa pergunta esteja cravada no seu coração, é: qual é o alvo da sua vida? O alvo da sua vida é mostrar a bondade e a misericórdia de Deus servindo o próximo? Ou o alvo da sua vida é aumentar o seu bem-estar pessoal? O alvo da sua vida é acumular posses, conforto, riquezas deste mundo? Ou o alvo da sua vida é ver mais pessoas contemplarem a bondade de Deus quando você as serve, tanto em questões materiais como questões espirituais? Como você pauta a sua vida? Como você decide por que você vai fazer hoje? Como você decide o que você quer ser daqui a 5 anos, se Deus lhe der vida? E eu sei porque eu vejo o meu coração, e muitas vezes o meu coração, ele não pensa assim: quem eu posso servir hoje? Quando você acorda mal-humorado, você quer que todo mundo sirva você. Dormiu pouco. E a gente leva a nossa vida assim. A gente reclama do nosso chefe, a gente reclama do nosso trabalho, porque reclama da nossa igreja, reclama da nossa família, reclama de todo mundo, porque a gente entende que tudo deve servir a gente. Mas quando a gente olha para Cristo, nós vamos entender que mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse é o grande desafio, que ninguém vive para si mesmo, mas para os outros. É por isso que a fé cristã ensina: tome a sua, não é marshmallow, é cruz. É negar a si mesmo. E na segunda parte, então, Butzer vai falar como que alguém pode alcançar tal fim. Como nós podemos chegar a isso? E há muitas respostas erradas. Uma resposta errada é essa: eu vou alcançar tal fim nos meus próprios esforços. E já percebe como isso já é egoísmo? No meu próprio esforço egoísta, eu vou deixar de ser egoísta. Não funciona. Nós temos hoje as propostas mágicas. Passa por essa corrente. Faça essa oração. Mas, novamente, nós estamos pensando em nós mesmos. Butzer vai falar que a única forma é a fé. De forma breve, somente a fé pode nos trazer e transmitir tal vida a nós. Essa vida de viver para a glória de Deus e utilidade de todas as criaturas, especialmente o homem. Essa vida de serviço e abnegação, ela só é possível pela fé. Porque a fé, Butzer vai falar, é crer completamente em todas as palavras de Deus. A lei e os esforços da carne jamais chegarão você até essa vida. E cuidado, cristão, porque nós somos tentados a viver a nossa vida cristã pela carne. Paulo fala: quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, sejais agora vós aperfeiçoando na carne? E quão tentação é isso para cada crente? Começa pela fé, nós somos justificados pela fé, e daí nós começamos a viver pelo esforço. Nós começamos pela fé, mas nós não esquecemos que o caminho da vida cristã também é pela fé. Que a fé não é algo que você faz quando você se converte, que a fé é o respirar da vida cristã.
Não há santificação no esforço do seu braço. E eu não estou falando que a gente não deve se esforçar, a gente vai chegar lá. Mas no seu próprio esforço, no seu próprio braço, você não vai crescer 1 centímetro de santidade e conformidade com Cristo. Nós precisamos entender a santificação pela fé. Nós falamos bastante sobre justificação pela fé. Eu quero falar para vocês sobre santificação pela fé. Aquilo que você crê vai afetar diretamente como você vive. Aquilo que você contempla vai transformar o seu coração. Como Paulo fala, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados como de glória em glória. Porque a fé traz a ação do Espírito em nosso coração. E nós crescemos em santidade pelo Espírito. É por isso que Paulo vai falar: porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A vida cristã é uma vida de fé, uma vida de esforço, mas fé e esforço no Espírito. Você não consegue eliminar um pecado da sua vida pela sua carne, sem cair em outro. Você pode até parar de fumar, para o seu próprio orgulho. É só a fé, na ação do Espírito Santo, empregando os meios que Deus nos deu, que nós podemos mortificar a carne. E Butzer vai falar dessa fé, tão importante para a nossa santificação. E isso acontecerá se os homens crerem em Cristo. Ou seja, o que é crer em Cristo? Confiarem completamente que através de seu sangue, Cristo os colocou novamente na filiação e graça do Pai. E que, consequentemente, por seu Espírito, Cristo também os refez de acordo com a ordem mundial anterior, isto é, úteis a muitos e entendendo todas as criaturas. Essa restauração irá alcançar cada homem de acordo com o seu grau de receptividade e resposta. Paulo está falando o seguinte: é só a fé que vai nos ajudar a ter uma vida de amor abnegado dessa forma. Porque quando nós cremos completamente na obra de Cristo. Nós confiamos plenamente no Senhor e naquilo que Ele fez. Nós confiamos que Cristo, pelo seu sangue, nos colocou novamente no estado de filiação e graça diante de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus. Nós cremos que Cristo, pelo seu Espírito, nos deu uma nova vida, nos regenerou por uma nova disposição, e nós somos um novo homem. O nosso crescimento em justiça, então, depende de nós cremos nessas coisas, de olharmos para o que Cristo fez e cremos, porque muitas vezes nos falta fé, e você murmura e diz: eu sou assim mesmo, eu nunca vou conseguir mudar. Sendo que só há um que é imutável, que é Deus. Nós precisamos crer no poder do Espírito em nossa vida. E como que a fé, então, na prática, vai nos ajudar a crescer em amor? É a tríade de Paulo: fé, esperança, amor. Fé, esperança, amor. Fé gera esperança, esperança gera amor. Essas três coisas estão ligadas e inseparáveis. A fé vai levar a esperança, e a fé e a esperança vai nos levar a frutificar em amor. Nós precisamos, então, crer para assim frutificar em amor. E Butzer vai falar de 4 coisas que nós devemos crer. E eu peço perdão dos irmãos que eu estou avançando no tempo, mas peço a paciência de vocês. Nós precisamos crer na regeneração, na adoção, na herança e, por fim, crer olhando para Cristo. Vamos lá, crer na regeneração. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Deus em Cristo Jesus está fazendo uma nova criação. E se você crê de fato, você não mais faz parte da velha ordem, da carne, do mundo e do maligno. Você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Você foi regenerado. Você é uma nova criação e uma nova criatura. Você tem um coração de carne e não de pedra. Um coração que responde a Deus em amor e ao próximo em compaixão.
Se você crê de fato, essa é a realidade da sua vida hoje, mesmo ainda você pecando. Cristo, novo homem, Ele traz a nova criação. E nós, então, crentes, devemos viver uma vida diária, baseada na nossa regeneração. E muitas vezes nós vivemos nossa vida cristã baseado como se a gente estivesse vivendo nossa vida na carne. Naqueles pensamentos que eu disse, eu não consigo. Eu sempre caio nesse pecado. Isso é falta de fé. Você está falando que a palavra de Deus e o Espírito Santo não tem poder suficiente para mudar a sua vida. Não tem poder suficiente para transformar o seu caráter. Que o Espírito Santo não frutifica em amor, alegria, paciência, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Você está insultando o trabalho do Espírito na sua vida quando você fala que é incapaz de mudança. Você está apagando o Espírito. Nós precisamos crer naquilo que Deus falou e nos revestir então do novo homem. É nos revestir daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para a realidade da nossa vida em Cristo Jesus. Você não é um pecador destinado ao inferno, que não sabe fazer nada além de pecar. Você é uma nova criatura, destinada à glória. Quando você se vê assim, as coisas começam a ser transformadas. E aqui é que a fé está entrando na sua santificação. Porque se você vê como alguém condenado que não consegue fazer nada, adivinha o que você vai fazer? Nada. Mas quando você se vê pela fé na palavra de Deus, daquilo que Ele fez em Cristo Jesus e no Espírito, como alguém que todas as coisas foram nos dadas para fé e piedade, e que Deus nos dá a saída e o escape, e que nós temos o poder dentro de nós, do Deus que criou céus e terra, com uma palavra, o que lhe é difícil demais? Nós precisamos também crer na adoção, que nós somos filhos de Deus. Veja o que Butzer vai falar. Somente a fé pode, portanto, nos desprender de nós mesmos e nos levar a entregarmos a nós mesmos a Deus, o Pai, como filhos. Quando nos tornamos, então, verdadeiros filhos, nossa maior preocupação deve ser seguir a vontade desse mais querido e melhor dos pais. E em todas as coisas viver de acordo com a sua lei. E em tudo isso se cumpre se seguirmos esta única palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim que nos entregarmos dessa forma ao Pai, também nos entregaremos completamente ao serviço de todos os homens, para a alegria e glória de nosso Pai Celestial e mais querido de todos. Quão grande amor Deus tem nos mostrado, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Meu irmão, Deus te ama tanto. Se você entendesse como Deus te ama, se você conseguisse compreender a profundidade, a largura, a extensão e a altura do amor de Deus por você, seu coração ia bater e pular de alegria. Se pela fé, hoje, eu quero que você abrace, apanhe, tenha um pouco mais do entendimento desse amor. Porque quando você entender como Deus te ama, ao ponto de sacrificar seu único filho sobre a maldição da cruz, para que você, pecador indigno, que merecia a maldição do inferno, pudesse viver. E não só não ser condenado, mas Ele te traz para a família dele, te adota como filho amado. O pai que corre em direção ao filho pródigo, e lhe coloca uma sandália nos pés, uma capa e um anel no dedo. Esse é o seu Pai Celestial. Ele te ama com um amor que você não consegue compreender. E se Ele te ama tão assim, meu irmão, será que seu coração não bate em gratidão por Ele? E se você quer agradá-lo, quer demonstrar sua gratidão para Ele, então obedeça aos seus mandamentos. E os seus mandamentos são: amar o próximo como a ti mesmo. Quando nós entendemos, quando nossa fé se fortalece no fato de sermos filhos de Deus, nós vamos então refletir nesse amor, nos inundar nesse amor, e esse amor vai transbordar. Esse amor vai transbordar quando nós entramos em contato com o nosso outro irmão, que também é filho de Deus, porque em Cristo deu sua vida. Vai transbordar quando nós vemos alguém que precisa do amor de Deus. Quando nós cremos nessa realidade,
e nós aumentamos a nossa fé nessa realidade, então o amor flui de um coração que recebeu muito amor do Pai. Nós precisamos crer também na herança que nos foi dada em Cristo Jesus. Butzer vai falar o seguinte: nossa natureza é tão apegada e subserviente aos bens terrenos, e está sempre tão ansiosa para conseguir o suficiente deles, que não tem livre-arbítrio para ajudar os outros. Somente a certeza de sermos filhos e herdeiros de Deus pode dar a segurança de já possuirmos o que é necessário para o presente e para o futuro. Assim, a fé retira de nós o amor à vida presente, suas honras, fortunas e prazeres, amor o qual impede tantos de exercitar verdadeiro amor e serviço ao próximo. Eu sei, meus irmãos, quando nós pensamos na crise do Brasil, a primeira coisa que a gente quer fazer é nos apegar aos nossos bens. E como esses bens do mundo nos são um fardo que nos afastam de olhar para Cristo. Mas você precisa entender que você vai herdar o universo inteiro. Que você se preocupa hoje com reais, quando você vai andar em ruas de ouro. Você precisa entender que Deus é por você. E Ele vai prover tudo o que você precisa. É o que Hebreus vai falar. Para nós não nos apegarmos às coisas materiais, por quê? Qual que é a promessa? Jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Quando nós entendemos que em Cristo Jesus nós vamos herdar todas as coisas, e que Deus é por nós hoje, então nós podemos perder o medo de ficarmos desprovidos. Medo que nos leva a acumular, e a gente acumula com medo e ansiedade, e a gente não serve o próximo. Essa certeza, essa fé de que nós somos herdeiros com Cristo, vai nos levar a abrir mão das coisas terrenas, e juntar dinheiro, juntar tesouros, não aqui, mas nos céus. Enquanto nós, ansiosos pela vida terrena, buscamos as coisas desse mundo, nós trabalhamos, nós existimos para o nosso próprio bem. Nós vivemos uma vida de amor egoísta, idolátrico. Mas quando nós entendemos que em Cristo Jesus, nós temos tudo o que nós precisamos, que toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais nos foram dadas em Cristo Jesus, que o nosso Pai cuida dos passarinhos, cuida de cada fio do nosso cabelo, que nós temos um Deus soberano, e aqui você crê na soberania de Deus, nós podemos ser generosos, nós podemos nos apegar nessas coisas que tanto nos prendem. E por fim, aumente sua fé, meus irmãos, olhando para Cristo. Já que somente a fé, Butzer fala, reconhece e aprecia corretamente os imensuráveis benefícios de nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo, a fé constantemente nos recorda deles em uma celebração que é sempre nova, e mantém tais benefícios em uma meditação de sempre maior frescor. Consequentemente, deve seguir que o homem que tem fé irá adquirir a mesma disposição que Cristo teve. Você quer aumentar a sua fé? Olha para Cristo. Sua fé não vai aumentar quando você olha para si mesmo. Sua fé vai aumentar quando você olha para Cristo. Olha para Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e tornando-se em semelhança aos homens, humilhou-se a si mesmo em morte, e morte de cruz. E Paulo fala, tem esse mesmo sentimento. Conforme você olha para o seu Senhor, aquele que era glorioso, que assentava à destra do Pai em perfeita bendição eterna, que Ele abandonou, Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas Ele veio e se fez servo, lavando os pés dos discípulos, andando nessa terra caída, e servindo ao próximo, e fazendo bem, e pregando a palavra, para morrer a morte de cruz, sofrer por você. Como diante disso, nós vamos querer sentar em berço esplêndido? Quando nós olhamos para Cristo, constantemente nós aumentamos a nossa fé, e assim nós queremos seguir o exemplo do nosso Salvador.
Nós precisamos, então, meus irmãos, crescer a nossa fé para que a nossa fé frutifique em amor. E como crescer em fé? Como nós crescemos em fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. É aqui que é tão importante, irmãos, nós estamos meditando diariamente na palavra de Deus. A fé vem pela palavra de Deus. Quando nós meditamos, nós refletimos, nós saboreamos. Quando nós lemos não só de forma corrida, mas quando nós sentimos o gosto de cada palavra, da perfeita, pura, doce palavra de Deus, isso gera fé em nosso coração. Quando nós contemplamos a glória de Cristo nas páginas da Escritura, isso gera fé em nosso coração. E essa fé gera esperança, a esperança de que um dia nós seremos como Ele, a esperança de que um dia essa terra vai ser nova, e isso gera amor. E esse amor por Deus e pelo próximo vai nos levar a ter mais fé. Porque quem ama confia. E se nós confiamos em Deus, nós temos fé nele e cremos na sua palavra. E então temos mais esperança e mais amor e mais fé e mais esperança e mais amor. Então, meus irmãos, era essa a ênfase de Butzer. A fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Nós precisamos entender, concluindo, que mais é bem-aventurado é dar que receber. Que de acordo com a ordem e mandamento do Criador, Butzer fala, ninguém deve viver para si mesmo, mas cada homem deve, por amor a Deus, viver para o seu próximo e por todos os meios servi-lo em questões relacionadas, tanto ao espírito quanto ao corpo. E isso é em especial a obrigação dos líderes, pastores, dos líderes políticos, dos líderes pais, que exercem serviço público, tanto espiritual quanto secular. E quão grande praga é sobre a nossa nação e a nossa igreja, quando homens que lideram, na verdade, buscam seus próprios desejos, buscam servir a si mesmos. E por isso nós todos precisamos entender que profissão, que nosso trabalho, que a nossa vida em geral é serviço. É serviço e serviço. E assim, precisamos, Butzer fala, da palavra divina, porque a palavra divina produz fé. A fé produz amor, o amor produz boas obras como frutos. Creiamos então que Deus nos deu uma nova vida, nos regenerou para nos revestirmos de justiça e amor. Creio na adoção que como filhos amados nós podemos amar a Deus obedecendo a Ele, amando o próximo. Crer na herança que nos foi destinada, que o nosso futuro em Cristo Jesus está certo, que nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, e assim podemos ser generosos e olhar para Cristo diariamente, contemplando a glória dEle, contemplando o amor dEle e seguindo o exemplo do nosso Mestre. Essa, meus irmãos, é a fé que atua pelo amor. E quando nós entendemos isso, então nós vamos calar a boca de todos aqueles que dizem que quem crê e é justificado somente pela fé não tem obras. Porque essa fé, a fé viva, não a fé morta sem obras, ela atua em amor. Eu sei que parece muita coisa para falar só ame o seu próximo como a ti mesmo, mas quão profunda e necessária essa mensagem. Nós muitas vezes queremos conhecer os detalhes não revelados da ordem da criação e dos decretos de Deus. Queremos entender coisas que Deus não revelou. Nos esforçamos e lemos livros sobre isso, mas para amar o próximo, quanto esforço a gente faz? E isso, meus irmãos, amar o próximo, na verdade, é como Cristo falou que nós vamos ser conhecidos. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Uma fé reformada é uma fé que atua em amor. De viver não para si mesmo, mas para o serviço do próximo.